Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde Mental no Trabalho. E hoje com uma pessoa que eu considero muito especial. Eu estou muito honrada em recebê-lo aqui. Fiquei até ansiosa, muito ansiosa. Falei pro Rafa, Rafa, como é que eu vou receber essa pessoa de um grande grupo, que eu tenho muito orgulho. Participei de um trabalho de saúde mental lá na empresa, na Urbis. E eu vou deixar para que ele se apresente para vocês de uma forma mais ampla, tá bom? Deixo para você aí, Ricardo, tá as ótimo, apresentações. Muito obrigado aí. Primeiro, agradeço a você, né, Zana? Eu acho que você toca num assunto que é o grande, hoje, desafio de todas as empresas, né? E não só do Brasil, né? A saúde mental, né? A inteligência emocional. Inteligência emocional. Ele é uma dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando, né? Principalmente nesse mundo de redes sociais, né? Eu falo sempre tem uma obesidade mental aí. Nossa, exatamente. Que é muita informação, né? E aí, isso para quem mexe com vendas, que é a nossa atividade, afeta direto. Então, estou muito feliz em estar aqui com você, né? Você fez um trabalho brilhante lá com a gente, né? Então, recomendo aí para todos os seus ouvintes, né? As pessoas que te seguem. Foi muito legal esse trabalho e muito importante para uma empresa de vendas, né? Sim. O grupo hoje está, esse ano nós estamos com 15 operações, né? Na época da pandemia a gente tomou uma decisão importante para nós criamos um novo modelo de negócio com operações segmentadas, então tudo que está relacionado ao mercado imobiliário, a Urbis está presente, né? A gente tem operações de lançamento, operações de revenda, que é o mercado secundário, e operações de oportunidade, aluguel, enfim. Goiás, né, tá na crista da onda, é o terceiro maior mercado do Brasil, né? Gente, incrível, né? Ele atingiu a marca de 6 bilhões de lançamento ano passado, né? Só a Urbis vendeu 1 bilhão e 200. Eu vim para cá em 2008, era um mercado que vendia 2 bi, 1 bi e pouco, quer dizer, uma loucura, né? Loucura. Que bom. Não, bom demais, é uma né? excelente notícia, né? Excelente. Isso. E o mercado imobiliário movimenta uma cadeia muito importante, né? As pessoas nem imaginam, né? Mas para você fazer um lançamento imobiliário, você movimenta uma cadeia de comércio gigante, desde agência de publicidade, arquiteto paisagista, arquiteto de interiores, decoradora, engenheiro para montar o decorado, incorporadora, a própria visitação dos clientes, que o apartamento decorado virou uma visita também nos finais de semana acabou contribuindo também com muita gente de ideias quando está montando o seu apartamento. Então é uma cadeia bem rica. E é verdade, eu não tinha pensado nisso, porque eu gosto e olho lá e falo, gente, isso aqui é uma coisa, isso aqui tem bom gosto, né? Isso foi muito legal, quando isso não é muito antigo, né? A história do decorado é relativamente recente e foi muito importante, foi muito inclusivo, né? Você estendeu aí, praticamente todo mundo tem acesso hoje ao que há de mais moderno, né? De mais atual, melhor dizendo, do mundo da arquitetura, design, também tem bem legal, trabalho bem interessante aí que é feito, né? Então sou um apaixonado aí pelo mercado na verdade imobiliário. A gente não consegue enxergar essa cadeia. É simples, tem um lançamento ali, vende, pronto, acabou. Envolve coisa demais, você nem tem ideia, né? Sim. A gente trabalha 2 anos antes, né? A Urbis, um dos nossos modelos de negócio, a gente participa com o incorporador desde a concepção, né? Aí envolve mais uma cadeia, que é a empresa de pesquisa também, de vocação da área. A gente faz uma pesquisa extensa. Sim, entendi. Porque o lançamento tem a assertividade de olhar para o mercado e poder posicionar um produto que aquela região está demandando. E preparar a pessoa que está à frente ali da venda, vamos assim dizer, né? Ele precisa estar preparado com informação. Essas pesquisas trazem muitos elementos, né? Sim. Para a gente partir para um treinamento. É bem legal. Ótimo. É uma cadeia bem legal. E falando em treinamento, foi o que eu disse aqui no início, né? Eu já acompanhei e vejo suas redes sociais, te acompanho desde o tempo que eu estava lá, né? Eu te acompanho e vejo a importância e como você se porta frente às pessoas no que diz respeito à energia nesses momentos, né? Então, o que você faz hoje para que você consiga ter isso? Porque você também sofre
uma pressão muito grande por fazer as pessoas se desenvolverem, crescerem e estar engajados com o negócio. Porque engajamento é um dos desafios gigantes de toda e qualquer empresa, né? E o que você faz para ter aquela energia que você tem? Gente, vai lá no Instagram dele que vocês vão ver o que é energia, viu? R Teixeira, né? Prazer. R Teixeira, exatamente. R Teixeira. Você sabe que você usou minha palavra aqui, engajamento, né? Isso. Engajamento é consequência da estratégia, né? Eu falo muito isso para os incorporadores quando a gente vai fazer um lançamento imobiliário. E o segredo está no engajamento do time, né? Antigamente, você desenvolvia o projeto, apresentava para o corretor e ponto. Não vende, né? O engajamento é tudo, na verdade. É o próprio storytelling, né? A gente cria um storytelling bem legal aí de cada produto, etc. Mas você sabe que recente mesmo, né? Eu fiz uma retrospectiva, né, para entender um pouco como foi minha carreira profissional, como tem sido, porque eu estou numa fase na empresa, pessoalmente eu sou avô já, né? Tenho 54 anos. Parabéns por isso! Tive filho com 22. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muito trabalha cedo. comigo. Não, hoje muito cedo, né? Porque mudou também uma loteria, a geração. Né? É uma loteria. Como passou e deu tudo certo, mas a chance de dar errado era muito grande, né? 22 anos, a mulher ainda tem uma maturidade maior do que o homem. O homem é terrível, né? Homem, 22 anos é um bebê, né? Enfim, e aí eu percebi, cara, a minha vida as coisas foram acontecendo, sabe? Recentemente que eu comecei a tentar entender um pouco mais para passar para o time aquilo que eu puder contribuir. Como eu estava dizendo, na minha vida pessoal, eu sou avô e sou avô na empresa também, né? Eu faço essa analogia, que é o avô de uma empresa eu entro muito mais olhando para o ser humano e procuro cada vez mais, na fase que eu estou de vida, fazer com que as pessoas de verdade consigam prosperar e etc. E eu percebi nessa carreira como um todo, são desde setembro de 1989 que eu estou no mercado imobiliário, né? E as coisas foram acontecendo, mas eu falo sempre que está muito relacionado à autenticidade, primeiro ponto, né? Que eu sou de uma época que as pessoas, você ia conversar com ainda antigo RH, hoje a gente gestão, né? Gestão, que é muito mais de amplo, talentos. Mas, e as pessoas me falavam assim, ó, você vai ser de um jeito na sua vida pessoal e o outro no trabalho. Eu nunca entendi esse negócio. Isso não existe, né? Já ia falar um palavrão. Como é que eu sou vocês paulista. são duas? Mas pode falar. Como é que você se torna duas pessoas, né? Aquilo nunca... Para mim, eu saía dentro de conversa, não praticava nada, porque eu nunca entendi como é que é esse negócio, né? E as coisas foram acontecendo. Eu percebi que estava muito relacionado à autenticidade e a autenticidade me permitia eu poder trazer uma série de elementos que hoje eu conheço, que na minha fase não existiam, de técnicas de venda, que elas são naturais em pessoas que estão bem, né? Eu sempre fui muito bem resolvido e sem nenhuma... sempre com muita simplicidade, faz parte da minha vida. Eu acho que a gente tem que ter... Mas eu sempre encarei as coisas de uma forma normal, com muito perrengue, né? Achar que não tem problema na vida, todo viajando. Mundo tem. Perrengue agora é a forma como você enxerga isso e lida com isso no dia a dia, cara, né? E aí é impressionante como o cliente, e eu vou chegar na sua resposta mais objetivamente, mas como as coisas fluem, né? Eu criei uma frase que a arte de vender está na sabedoria de se conectar. E a conexão está muito relacionada a isso, né? Sim. A esse bem-estar, a estar conexão é bem. alma com alma. Então a pessoa precisa... Agora, se ninguém compra nada de alguém que tiver com olhar baixo, alguém que não tiver energizado, alguém que não tiver minimamente bem resolvido. E bem resolvido não se trata... As pessoas sempre fazem essa visão do financeiro, né? Como se quem tivesse mais dinheiro é melhor do que quem tem menos, Exato. etc. Não tem diferença nenhuma na cabeça das pessoas. Eu trabalhei né? como CLT também, e as pessoas chegavam em mim, eu era gestor de RH, dizendo assim, olha, Gleisiane, eu quero sair da empresa porque o meu salário não está adequado. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu vou tentar entender... O que é? O que está por detrás disso? Então, quando você ia olhar, o cara estava num processo de divórcio, estava com endividamento muito grande. E aí, não tem salário que dê conta disso se ele não tratar a raiz. Então, aí você imagina num mercado de autônomos, né? Você sabe que hoje, esse nosso mercado ele está até mais atual do que muita gente entra. Pô, como é que faz esse mundo? Porque o jovem
Vamos falar a verdade? Hoje você vai conversar com o jovem, ele é muito rápido, ele quer tudo muito rápido, ele quer tudo muito imediatista, ele quer tudo... então 3 meses para eles são 3 é, anos. é uma gestão, mas isso me desafia, sabe? É uma gestão... Como eu a vida inteira eu lidei com autônomo, isso está muito mais atual. Nossa profissão agora virou muito mais atual do que era no passado. Eu tinha muita dificuldade em concorrer com CLTs, né? As pessoas não encaravam esse desafio do Não, autônomo. hoje as pessoas né? querem a liberdade, que é a profissão. Que a corretagem, ela permite. Ela né? permite. Mas voltando bem objetivo, na corretagem é tudo a saúde emocional. Inteligência emocional é absolutamente tudo. Né? Você pode fazer todos os cursos, todas as técnicas de venda. Se você não tiver inteligência emocional, e eu falo que são 4 pilares simples, todo mundo pode. Simples não é, mas tá na cara de quem não quiser resolver depois dessa nossa live é porque não quer, né? Mas é importante, você tem que... Sim, é verdade. Sono, ambiente, Nossa, alimentação... alimentação e atividade física. E você consegue conciliar isso daí? Hoje sim, né? Quando você é jovem, você até atropela algum desses pilares e as coisas ainda acontecem. Quando você vai criando mais tempo, não adianta. Se você não dormir bem, você está acabado no dia seguinte, seu olhar está baixo. Se você não se alimentar bem, você vai estar indisposto. E atividade física, vamos falar, em Goiânia, eu vim de São Paulo. Eu atropelei a minha vida por alguns anos, o motivo que eu vim querer morar aqui, porque eu não aguentava, eu estava numa crise monstra de estresse, etc. Né? Isso foi quando eu vim para cá em 2008, né? Então aqui não justifica. E quais então são hoje eu fui na ginástica hoje de manhã. Ricardo, já que você viveu essa experiência de você identificar, falar assim, eu estou num processo de estresse, o que você sentia? Eu acho que você, primeiro, impaciência, né, nossa atividade, o escutar sempre teve muito mais valor do que o atropelar o processo. A ausência, eu particularmente não via meus filhos crescerem, uma coisa que eu hoje, quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, eu falo, não abram mão disso de jeito nenhum. Então, acho que nesse ponto o mundo está muito mais moderno, né? Eu vim para cá em 2008, eu lembro que eu participava de algumas reuniões, as pessoas... Não, eu tenho que buscar meu filho no colégio e queriam encerrar a reunião. Mas você olhava aquilo... Aquilo para mim era o fim do mundo. E hoje eu acho que... eu me culpo, porque eu falo... Hoje, se alguém me falar isso, eu paro a reunião na hora, não importa o motivo, e falo, não, você vai sair agora, não é nem daqui a pouco não, pode ir para lá agora, nada é mais importante do que isso, né? Então, mas como o meu objetivo de vida, quando eu casei muito cedo, né, até hoje com a mesma esposa, a Roberta, também trabalha comigo, trabalha numa das nossas operações. E a minha meta de vida nossa, né, era encaminhar os meus filhos. E eu fiz de recente, né? Eles saindo de casa, eu vivi um período da síndrome do ninho vazio, né? Aí é dor mesmo, E aí né? eu tive que repactuar comigo agora uma nova meta, porque a minha meta tinha sido atingida. Os dois estão encaminhados, né, na sua vida. Você fez o que tinha que fazer. Mas é o que eu tinha me proposto a fazer. É o que dava conta de fazer. E aí eu criei uma palavra, né, que é ocítabas. Isso? Você vai ver no meu Instagram, você falou, né? Ocítabas é ao contrário de sabático. Ocítabas, eu falo muito não é palestra, é bate-papo, porque eu não sou palestrante, mas para o time entender, né, que para você também conquistar alguns espaços, você quer crescer na vida, você tem alguns anos, eu tive meus anos ocítabas, tive 4 anos ocítabas. E ao contrário de sabático, é bem ao pé da letra, eu repactei com a família, eu não saía, não era exagero, não, eu precisava... momento, né? Um deles foi quando eu vim para Goiânia, né? Você imagina, pressão, mercado imobiliário super ressabiado, eu vim impondo um modelo de trabalho que eu aprendi a minha vida inteira, não foi nenhuma prepotência ou o cara é agressivo, isso não é o que eu sabia fazer, né? O país não era um país globalizado. Então era um desafio, um dos principais. Vim para ter qualidade de vida, vim pensando em desacelerar e foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Mas eu estava muito preparado, né? Muito preparado. Aí as técnicas de venda e o conhecimento, o treinamento funcionam na medida em que você se preparou para isso e aí a inteligência emocional é a base de tudo isso. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu adorei quando você me fez o convite, porque eu fico muito preocupado
com que as pessoas busquem terceirizar a vida delas. E tem muito coaching no mercado, Sim, muita gente que... Que foi, inclusive, está muito banalizado, né? O que está banalizado, na minha opinião, é as pessoas olharem para quererem monetizar com 3 dicas para ser feliz. Sim, isso não existe. 10 dicas para vender, não sei quantos mil Aham, reais. Cara, exato. se isso aí existisse, o mundo ia ser uma merda, porque todo mundo está feliz, né? É só ler as 3 dicas, todo mundo é feliz e aí Seguir. ia ficar esquisito, né? Todo mundo feliz, não ia ser também muito bacana. Então, eu sempre falo, e você sabe que isso, você sabe mais do que eu, né? Mas a energia da frustração, ela é muito pior do que a energia da motivação. E é verdade. E isso, sabe o que está ligado a isso? Quando você sai de um evento desse, você é provocado a estabelecer uma meta com você mesmo, que você não repactuou ela, né? Você não está com a energia preparada para a sua meta. Então, quando você puxou esse assunto na live, nesse nosso bate-papo, eu fiquei muito feliz porque o mais importante para a pessoa estabelecer a meta dela é ela entender a energia que ela está. E é verdade. Se eu tenho uma determinada energia, nesse momento, a meta que eu vou ter da minha vida, ela é mais limitada, porque eu não estou bem. Então eu tenho que, primeiro, mas eu tenho que saber disso, e tenho que externar isso para o meu superior, para o meu gestor, meu amigo. Hoje não existe, né? Esse papo de superior nunca teve na nossa atividade. E aí você repactua e vai repactuando, cara. E aí trabalha esses 4 pilares e repactua a tua meta. Mas você precisa abrir mão, né? Aí as pessoas terceirizam, elas saem de um evento igual o voo de galinha, sai super motivada, e porque chega cria uma na meta empresa... monstra. Cara, não vai virar nada. Porque você vai atender o cliente com o seu olhar. Porque o cliente precisa ser, cara, e aí, como é que você tá? Escuta o cara, grita, abre o vidro do carro antes de entrar na reunião. É sério, cara. É muito legal. Você não existe hipótese. Na nossa atividade, as pessoas trocam de imóvel 1,8 vezes na vida média. Se você considerar que o cara que está no topo compra 5, 6, 7 imóveis, a grande maioria dos brasileiros nunca terá o seu imóvel próprio. Exato. Na minha geração, pelo menos. É muito triste falar isso. Sim. Então, o respeito que você tem que ter e entender esse consumidor. Esse cara está com medo de comprar esse imóvel tremendo. Você acha que ele vai comprar... Aquilo é a vida dele, né? Acho que ele vai comprar de alguém que não transmite minimamente uma segurança. Segurança, exato. E a segurança vem do olhar, né? Não, eu atendi, até anotei aqui para eu lembrar, não vou claramente expor as pessoas, e isso acontece muito, isso é frequente no consultório. Porque chega no consultório as pessoas que estão com essa energia baixa. Imagina. E quando a gente trata da área comercial, porque eu fiz uma formação também na área comercial, porque eu adoro essa área também. E aí a pessoa chega, na hora que ela olha, quando eu bato o olho na pessoa, eu falo assim, desse jeito. Aí eu pergunto, o que teve de diferente nessa semana? Os resultados estão muito ruins, eu não consegui esse mês atingir o resultado. Falei, então, desse jeito, o seu cliente nem vai chegar para você. Ele não vai chegar. Não chega mesmo. Não chega. Então, assim, não é nem ele não vai te procurar, assim, não é nem o fato de você chegar e o cliente não querer o que você está apresentando. Ele não vai aparecer. E quando aparecer, ele vai bater o olho e falar assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. É impressionante, essa coisa pega mesmo, na lata. Sim, na hora. Então, quando você olha... E as pessoas, a gente é assim, né? Por exemplo, a gente se conhece cruzando. Você bate o olho na pessoa, você consegue identificar o nível de energia, inteligência emocional que essa pessoa tem, de conexão, disponibilidade para... Porque esse cara que trabalha contigo, ele precisa estar disponível integralmente para pessoas. A boa notícia é que é possível, né, virar esse jogo. Não, total. Essa é a boa notícia. Total. Agora, a gente faz uma síndrome... Primeiro, acho que você não tem que carregar... O passado, ele serve como referência. Aprendizado, mas evolução. Eu acho que acabou um pouco essa fase. Eu tive esses problemas. Cara, você tem... É bom, tudo isso é bom para sua família, é bom para você como ser humano, né? E é impressionante como essa história do fazer o bem e se doar mesmo, esse retorno acontece, né? Que o próprio networking é isso, né? Um processo de doação. Hoje em dia, né? Hoje eu falei assim, o que nós somos, Ricardo, se a gente não faz relacionamento? Nada. Zero. É que as pessoas misturam isso em muito, qualquer né? área. Elas acham que o relacionamento muitas vezes é o lado social, né? Você ter que conviver com a pessoa. Se conectar com pessoas. Eu particularmente,
eu sempre fui muito restrito com coisas muito particulares, né? Agora, eu fui um cara que até hoje eu mais me relaciono. Mas você tem que se doar, né? O relacionamento parte, o networking, não o quanto você vai tirar de proveito. Você pode se doar de entrega de alma, que vai ver esse resultado vai acontecer, né? Você vai ter essa moeda de troca, ela volta com certeza. E a Urbis é isso, né? Meu trabalho dentro da empresa, eu montei do zero, né? Junto com o Zé Humberto, depois entrou o Leandro e a Angelina. Então, desde o primeiro corretor a ser contratado, a gente É incrível, né? Sempre foi em cima E dessa como filosofia. é que é a mentalidade de quem começa? Está muito relacionado. Hoje é que a gente tem umas trilhas muito legais, né? Essa coisa tá muito preocupado mesmo em identificar esse profissional, em fazer ele ter um entendimento do que é o mercado imobiliário, essa vida de autônomo, que ela não é fácil, né? A vida de E quais autônomo, são os desafios? Eu queria aproveitar isso também, né? Desse autônomo que trabalha lá no grupo, que você tem que ter todo esse por detrás, esse gestor, esse executivo, que tem que trazer esse cara que vai ficar, no mínimo, vamos pensar, sendo muito otimista e conhecendo o mercado. Claro que esse cara vai ganhar dinheiro lá na frente se ele persistir. Mas 6 meses sem que ele tenha ali um retorno financeiro. Eu acho, primeiro, é uma profissão, né? Sim. O cara, antigamente, ainda tem gente que encara o mercado imobiliário como... Puta, não tive oportunidade, eu estou precisando trabalhar e cair no mercado. Normalmente cai no mercado. E aí a pessoa se identifica, né? Eu fazia muita palestra em faculdade. Meu filho é corretor, mas ele é formado em engenharia. Sim. Né? E eu fazia muita palestra e perguntava, né? Eu abria a palestra perguntando, alguém que está fazendo essa faculdade aqui quer se tornar corretor? Quem que imagina se tornar corretor? Se não tivesse... filho de alguém do mercado imobiliário, olhavam até meio... Né? Até franziam um pouco a cara para mim, né? Uma coisa como... Tipo, Como assim, você me oferece um negócio? Você está me sacaneando, né? Você está me como sacaneando. assim, né? E é uma das profissões, nos Estados Unidos, o presidente da República participa da convenção anual dos brokers, né? No Brasil tem cada vez mais buscando esse reconhecimento. Você tem ganhos acima de muitos executivos, de CEOs, etc. O mercado imobiliário. Mas... as pessoas não se imaginam atuar no mercado imobiliário. Por que eu estou falando isso? Quando você vai fazer medicina, meu sobrinho acabou de se formar, passou na USP lá com louvor e está agora fazendo a residência, né? Você faz 6 anos, se eu não me engano, de faculdade, mais 4 anos de residência, para depois começar... Enfim, isso não, eu estou exagerando, estou indo para a medicina. Para a medicina, exato. Mas, vamos para o direito ou qualquer outra profissão considerada. Mas a gente precisa fazer especialização. São pelo menos 5, 6, 7 anos. 7 anos no mínimo. Aí no mercado imobiliário o cara já chega enforcado, precisando ganhar dinheiro no dia seguinte. A gente lida com isso, a gente respeita isso. Mas, primeiro, não é aquela pessoa que é jovem ou que está no mercado e que conseguiu ter um determinado colchão, não ignore o mercado imobiliário, que ele é bárbaro. Mas o que a gente faz é repactuar e ele entender. Não adianta colocar... A gente usava a expressão, não, vamos pôr para dentro. Isso não existe, tá? Não existe... Não adianta. O cara, se ele não tiver condição de se manter aí minimamente por 3, 4 meses, ele vai trabalhar num estresse sem fim. Não vai acontecer venda. Olha para você ver, aí nós entramos no nosso tema também, demais, né? Tudo, sempre tudo vai virar, vai cair nele. O que acontece? Esse cara, a gestão financeira, nós administrarmos a vida financeira em tudo. Mas o autônomo isso vai ser pro resto da vida dele. Mas o autônomo não tem jeito, ele precisa ter o colchão, que é o que você falou. E a maioria nem formaliza, ele se formaliza. Hoje você tem a Imobtech, que é uma empresa que formaliza o profissional com... R$70, se não me engano, por mês, esse cara, e aí ele entra no mercado de crédito, pode comprar carro, casa, enfim. Eu acho assim, educação financeira... Essa informalidade do autônomo também é um grande erro. Mas só voltando, qual o desafio que a gente fez, então? Sim. A gente construiu um grande ecossistema de negócio, né? Então, a Urbis, 24 horas a gente está preocupado em trazer oportunidade para que os profissionais que atuam na empresa, eles consigam ter a oportunidade de gerar novos negócios. Isso é tanto no mercado secundário, que é o de revenda, como no primário, que é o lançamento. Toda hora a empresa está se movimentando, toda hora. É evento quase que semanal, diário, para não falar semanal.
com cliente, rodada de negócio, oportunidade dos Agora novos você imagina. lançamentos. Então, a gente cria um grande ecossistema comercial. Por que eu vou trabalhar numa empresa e não vou estar sozinho, né? Você nem imagina o quanto é agradável, o quanto gera negócio, eu falar sobre negócio com os outros, eu entrar numa... Então, o que a Urbis tem hoje, na pandemia, a gente potencializou isso, fizemos a reforma em todos os nossos escritórios para criar um grande ecossistema de negócio. Então, essa é a maior preocupação. A gente tem certeza absoluta que as oportunidades estão lá dentro. E a gente ajuda, a gente pega na mão e leva. Agora, a base está na nossa conversa, nessa Sim. inteligência emocional. Primeiro, no entendimento do que é o mercado imobiliário. Então, a gente faz isso logo no preâmbulo, na inicial, já se posiciona o que é o mercado imobiliário. Quais são as vantagens, né? Porque também, como eu falei, o cara, em um ano, ele pode estar ganhando tanto quanto um dos principais executivos de qualquer multinacional. Aí entra uma parte que eu queria falar. Hoje está muito evidente para nós, talvez não evidenciasse lá atrás, existia, mas as pessoas não falavam, não sabiam o que era. Essa questão do, não sei se você, o TDAH, que é um transtorno que a pessoa tem de atenção, hiperatividade, né? Então, eu entrei nisso daqui porque... Pode se tornar muito a favor da pessoa, né? E assim, a pessoa que não tem essa capacidade, por exemplo, de se concentrar, de focar, de estabelecer uma meta que seja viável para ele, e ele, estando lá na empresa e ele não sendo identificado, esse cara, por exemplo, a gente vai ter um cara frustrado. Sim. Porque ele não consegue se concentrar. E que poderia ser um potencial monstro, né? E que é. Um potencial. Porque eles têm, o TDAH, eles têm o hiperfoco que a gente fala. Quando eles... Bem direcionado, bem trabalhado. O cara é um avião. Eu sei, eu tenho vários. É fora da Tem curva. Sócios, parte dos nossos sócios, mas que trabalharam isso, se identificam, falam, fazem palestra, falam a respeito. Exatamente. Porque são gênios, né? São pessoas impressionantes como dá o cara entendendo isso, ele vira um... Porque tem um senso de urgência também muito grande. O processo é tratativa com psiquiatra, tratativa com psicólogo, e a vida segue com muita performance. E a área de vendas cai igual uma luva, né? Porque ela... É por isso que eu tô te falando, porque é o que você mais vê. Não, o dinamismo da nossa atividade eu não saberia trabalhar no escritório. Você coloca ele dentro do escritório, ele morre. Eu não conseguiria. Ele morre. Então, eu assim... não conseguiria. E por isso que a gente tem tanta gente assim, que eu vejo dentro desses negócios comerciais, seja numa venda externa, seja numa venda interna, que a gente está falando especialmente do corretor ou do gestor de corretagem, que o gestor fica um pouco mais ali, né, na estratégia. Então, ele fica mais no escritório, vamos assim dizer. Mas o corretor é rua. Então, quando você vai avaliar essas pessoas, por exemplo, eu, no meu caso, quando eu estou ali tratando e olhando para as pessoas, eu identifico demais. Eu falo, gente, essa pessoa precisa de ajuda. Mas e ela vai virar um avião. O gestor hoje, a gente sempre teve uma visão um pouco diferente. O cara, a gente procura absorver o máximo de back-office no corporativo para esse cara se tornar um grande fechador de negócio. Nossa, né? Um tubarão. Que aí é uma segunda frase que eu gosto de falar, que é negociação, né? O que é negociação, né? Ela é a arte de gerar e criar, de frustrar e criar expectativas no cliente, né? Então, muitas vezes, o corretor, ele está muito envolvido no negócio, né? Ele precisa... E é natural, a gente tem que compreender esse momento também. Então, você está lá, por mais que você seja um avião, você pode estar precisando, não tem jeito, está precisando do dinheiro, você está vendo aquele negócio que está para sair. Então, ali naquele momento, é hora de alguém entrar, né? E assumir aquela negociação. Que o cara está afobado. É natural. E ele é um cara ótimo. Essa agonia dele, se for canalizada para apresentar o produto, para ligar para o cliente, para ter insistência. Trazer o cliente, né? E aí entra o gestor. Né? Exato. Então, muitas vezes, as pessoas não compreendem também esse ciclo. Mas tem corretor que faz a ponta do negócio, sem problema nenhum também. Agora, zero de frustração, cara, eu me identifico até esse momento. Aí ele tem que ter um bom gestor. Então, a gente tem que buscar esse encaminhamento. E que é uma forma também de você administrar o conflito, né? Que existe, é o que você está falando. A pessoa chega ali com tanta ânsia naquele natural, processo que ela acaba falhando em alguma etapa ali no fechamento. Até uma hora você vai ter essa maturidade, né? Sim. Ou pode não ter também. Eu tenho profissionais que atuam conosco que... E que não tem essa acabativa, né? Não tem fechamento. Ele adora, tem uma parceria
Tem network. Fantástico com gerente, com gestão, fantástico. Ele saca que agora, para mim, isso aqui já Agora não é problema deu, meu. você entra. Você entra. E tem uma relação de confiança, né? Aham. Por isso que todos são empresários, né? Na corretagem, ninguém tá... São todos empresários, né? Todos são autônomos e empresários. Mas, para mim, é fundamental esse trabalho. Eu tenho estudado, tenho procurado cada vez mais levar para as pessoas um pouco desse conhecimento naquelas oportunidades que eu tenho de conversar com o time, né? Eu faço, para mim, é o ponto principal da Urbis hoje e é o maior desafio, como eu falei na abertura, do mundo, né? Do mundo corporativo, principalmente, você trabalhar essa inteligência emocional. Ainda mais nesse mundo de redes sociais, né? E de treinamento, você tem tudo para... As pessoas terceirizam mesmo a vida, mesmo, né? E não vai resolver, né? E também achar que a vida é fácil está num caminho muito errado. Ela é bem difícil, Eu fui tem bastante dificuldade. Eu fui na Comego esse final de semana, que é um evento que eles proporcionam, e aí teve um cara muito interessante, que inclusive eu fiz o convite para ele vir, a gente tá conversando, o apelido dele é Saci. E a história de vida dele, ela é, o que eu digo assim, é realmente de uma pessoa muito resiliente, né? Mas muito mais que isso, eu não soube explicar como que esse cara conseguiu lidar com tudo que ele lidou, que é o quê? Ele teve 5 câncer. 5. Isso é um problema de verdade. E num deles ele perdeu uma perna. E esse cara, ele chegou num nível profissional extraordinário, superando tudo isso. Ou seja, o médico o tempo inteiro dizia para ele, dessa vez... Ele precisava disso, né? Dessa vez não vai. Agora você imagina como é que a pessoa desenvolve essa habilidade, essa capacidade de olhar para o médico e falar, tá, você está me dizendo isso, mas eu estou dizendo que eu vou seguir. Olha essa autoconfiança. Como que desenvolve isso? Primeiro, né, que eu acho que é muito importante, e aí eu ia até mencionar aqui também, eu tive um atendimento, a estrutura familiar, fundamental, ela é a base para qualquer coisa na vida. Então, uma família disfuncional, quando você vai atendendo, você fala assim, olha o prejuízo que causa uma família disfuncional. Esse foi quando eu falei que eu tive filho com 22 anos, até pela minha formação, né, dos meus pais. Primeira coisa que eu tomei como meta minha foi quando eu falei de encaminhar meus filhos, tá tudo muito relacionado a isso, né? Eu de verdade, isso é a base. De verdade eu falei, cara, é a minha vida que está aqui, agora eu vou para cima, né? E é verdade o que você falou, porque você imagina, só que tem uma responsabilidade muito grande. A gente, quando é muito jovem, a gente imagina que as pessoas é um processo natural, que todo mundo vai ter uma cabeça boa, que todo mundo... Eu não sei, por alguma razão, as pessoas... Eu também pensava, com 22 anos, você vai pensar o quê? Ainda mais pouca informação, né? E aí não, e isso é muito sério, né? Porque você vai carregar pro resto da sua vida. Então, se você tem um filho ou teve um filho, você tem a obrigação, não tem outro caminho. Por isso que eu falo que não é só para o trabalho, né? Essa inteligência emocional, ela contribui para você formar uma família mais feliz, para você, inclusive, poder curtir a sua vida, né? Porque como é que você vai curtir a vida com um dependente seu... todo atrapalhado, né? Sim, terrível, cara. Terrível. Então, terrível. E você conciliar isso com o trabalho e tudo é um desafio grande, né? Mas você tem que fazer. Tem pessoas que passam por isso e você tem que ser forte e superar isso. E são coisas são detalhes, sabe, Ricardo? Por exemplo, um cliente, a cliente me falou uma questão. Ela falou assim, eu me senti rejeitada e abandonada. A gente falando de sucesso profissional. E a dificuldade que ela estava tendo profissionalmente. E aí, quando a gente foi trabalhando ali, o que empatava, ela falou para mim o seguinte, uma coisa muito importante. Ela falou, sabe aquela criação em que uma criança chora, você vai lá e dá um pirulito? A criança chora, você vai lá e dá um anel? A criança chora e você vai dar... E aí, eu fui criada assim. Então, meus pais trabalhavam muito... E a forma era essa. Então, eu aprendi a ganhar muito as coisas. Mas eu não tinha que conquistar, eu tinha que chorar. Birra.
Deu birra, ganhou. E isso impactou na vida dela, que está com 30 anos de idade, e ela fala assim, eu não consigo sair do lugar, eu tô empacada. Verdade. Porque, só que assim, os pais fizeram errado? Não, todo mundo faz o que dá conta de fazer. Eu ia falar isso. Todo mundo faz o que dá conta de fazer. Eu acho que é legal se você tem essa informação. Mas ter a consciência. Não, se você tem essa informação como educador, vamos falar a verdade, isso é muito recente, né? Sim. Os pais, antigamente, você nem... Cara, vamos que vamos, e é normal, né? Você passava princípios, né? Esse sim, acho que não há negociação, né? Princípios e valores. E valores. Esses, não existe... Cara, eu não tinha conhecimento. Tem que ter e acabou, não tem meio termo, né? Eu acho que esses você pode cobrar e ficar chateado de você não ter tido essa base. Mas o resto, você, em algum momento, você tem que se conscientizar e não ficar se remoendo, né? A verdade é essa. E aí eu falo sempre que os problemas são os mesmos, só que o monstrinho vai ficando menos feio. A hora que você vai encarando você vai encarando tanto desafio que aquele bicho peludo que vinha hoje já não assusta tanto. Você vai criando, porque faz parte da vida, né? Achar que não traz, você não tem o custo emocional para crescer na vida, você tem. Tem que abrir mão de... É porque assim, não existe, você vai por se exemplo, preparar cada aqui, vez melhor, mas você vai ter um custo emocional. Você tem... Vamos pensar nas nossas áreas da vida, né? Você tem ali o financeiro, família, espiritual, conhecimento, trabalho. Tem outros, né? Mas quem consegue retamente colocar isso em 80% junto? Não. Em algum momento você vai ter que abrir mão de... Você tem um custo emocional. Só que aí eu costumo dizer o seguinte... Você pode minimizar ele, né? Minimizar. Através do quê? Por exemplo, eu enquanto profissional e ser humano, e que eu aprendo no dia a dia, existe áreas que te ajudam nas demais. Quais áreas? Principais. Espiritualidade, família. Essas áreas aqui, elas te ajudam a alavancar, né? Alavancar o resto. Com certeza. Quando você tem isso aqui problemático, a dificuldade é muito grande. E tem, a gente voltando um pouquinho do que você falou... Inclusive, a família como um ponto de vista de você... Eu acho que eu não teria passado parte das coisas que eu passei se eu não tivesse a responsabilidade de encaminhar meus filhos. Eu devo a eles muita coisa, viu? Devo a eles muita, porque eu lembro de cenas minhas, acho que vai dar uns 10 podcasts, eu olhava na minha carteira nessa época, se ainda andava com as fotos, né? Ai, meu Deus. Eu numa reunião, olhava aquilo, respirava e conduzia as coisas. Então, por muitos momentos, eu não abandonei o barco em função de ter assumido essa responsabilidade. O senso de responsabilidade que você aprendeu para mim foi importante, foi determinante, aliás, né? Exato. A gente não sabe, né? A gente cada vez que cria uma escolha, abre mão de uma vida que a gente não imagina para onde daria, né? Só que chega um momento, Ricardo, que eu vejo, por exemplo, quando você tem uma ajuda, ou de um mentor, ou de um profissional, né, de um terapeuta, que é nesse caso, por exemplo, tudo que você toma consciência, você pode decidir de forma diferente. Concordo. Então, você tem a capacidade de falar, peraí... Devia ser obrigação, as decisões são tão importantes. Sim. Né? Então, a decisão é tudo. Para estudar mais. Não, a decisão é tudo. Tudo. Por exemplo, uma pergunta que uma cliente também me fez. Eu não consigo perdoar. Eu tento perdoar meu pai. Eu falei, mas isso é uma decisão. Uhum. E não é no sentido de chegar no seu pai e falar assim, me perdoa. Não, é no sentido de você internamente falar assim, pode peraí. Até não ter a mesma relação, né? Mas sai fora da bucha. Mas né? toma uma decisão de... Você vai ver, a energia vai melhorar muito. Muda tudo, eu completamente. Não tenho dúvida. E aí, aqui, o que você falou uma coisa lá atrás que eu queria até voltar. Nós temos hoje uma geração imatura que se fala muito de sucesso, prosperidade, riqueza, que você falou disso no começo, que é muito fácil, né? Então é só seguir os passos lá, vou ser rico e tá tudo certo. E o que acontece? Quando essa pessoa que é imatura, que está focada no sucesso, ela chega aos 30 anos, ela fica desesperada. Por quê? Como eu estou com 30 anos e eu não tenho sucesso? Eu não tenho prosperidade, eu não tenho dinheiro, porque prosperidade e sucesso estão linkadas a
dinheiro. Mas existe uma base que ela vem antes disso e que caminha junto e que traz sucesso, prosperidade. Não necessariamente a riqueza. Que não é problema nenhum ser rico, é maravilhoso, na verdade, né? Mas eu acho que é consequência, né? É uma consequência de uma base sempre foi. que precisa de tempo, maturidade, tempo, dar tempo para as pessoas, dar tempo para você, se olhar, se conhecer. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você pergunta para a pessoa, e aí, quem é você? Ele começa a falar das experiências profissionais dele. Fala, não é do que você faz, é como que você é na vida. Mas as pessoas praticamente não pensam nisso, né? Não. Menos, E acha que isso não é relevante, vai seguindo a vida. Por exemplo... Mas quando eu falei do desafio, né? Eu não falaria uma imaturidade da geração. Eu não usaria... Talvez eu acho que é uma realidade da geração e é verdade, porque está no momento assim, né? E passa a ser até uma oportunidade quando você... É um desafio, é legal isso, né? Eu carrego um pouco, eu vejo isso como um lado... Isso me provoca a falar mais sobre, sabe? E mais ter essa orientação. Tanto que essa explosão de treinamentos, muitas vezes visando só como eu vou conseguir na internet rapidinho monetizar essa história, né? E aí isso passa a ser um problema, porque não deixa, aí não é nem mais uma oportunidade, é mais do que isso, é um oportunismo, né? Sim. Mas é um oportunismo em cima de um momento de mercado que, se eu fosse fazer uma análise dos jovens da minha geração, eu talvez identificasse uma outra característica tão ruim quanto a que a gente está... Não, mas todas tiveram, Todas tiveram. Então, essa nossa é isso. Disrupção, né? Essa nossa todas é um tiveram. excesso de informação aliado aos pais, ambos trabalhando, aliado a uma liberdade que tudo isso é positivo. Libertinagem, e que deu um nó, né, cara? Deu um nó na cabeça. Se você não souber entender isso, opa, deixa eu dar um passo para trás. E aí eu concordo com você. As pessoas, elas têm que construir esse futuro delas. Não vem... E aí, só que eu volto a falar, né? Você começa a enxergar milagres no quintal dos outros que na minha vida eu nunca acreditei em ter dinheiro fácil ou em desafios fáceis. Eu prefiro até do que a palavra dinheiro, né? Porque para mim dinheiro sempre foi consequência, né? É bom e vem através depois de um monte de coisas. Mas ele tem que ser consequência. Mas ele tem que ser consequência. Sim. Quando ele é causa, ele vira... Já é um perfil de pessoa que ela precisa trabalhar um pouco mais a cabeça, porque em algum momento ela vai olhar para isso antes, aí ela já vai ter um conflito até no futuro, talvez ético, talvez de índole. Essas coisas são perigosas. Porque está na frente, né? São muito perigosas. E é tão bacana, porque quando você de verdade visa o bem, essa coisa vem que é uma maravilha, né? Então, mas é um desafio interessante, né, para as pessoas. Sim. Eu falo sempre, na minha época, falo toda hora, isso é uma merda. Isso, né? Na minha época. Estranho, mas na sua geração. A sua profissão para mim hoje, você é psicóloga, Sou né? Sou psicóloga. A minha nora também, a Ana Cláudia. Né? Sim, a conheci. Ela que deu esse presente, né? Dois presentes, na verdade. Ela casou com meu filho, ela tinha já a Vitória, que é minha neta hoje, e o Matias, que tem 7 meses. Né? Oh, meu Deus, gente. E a minha filha está grávida linda. agora, né? Bem legal. Mas na minha geração, melhor dizendo, vou ser psicólogo. Cara, mas você vai dar aula, né? Como é que é isso aí? Hoje, para mim, é uma das profissões mais interessantes e que é com um leque de trabalho fundamental. Virou corporativo, virou consultório. Eu sou corporativa, na verdade. Então, as duas coisas, mas muito corporativa. Que louco. A virada que deu na minha visão da profissão. Pode até ser que ela já existia, né? Sim, mas era muito estigmatizada, né? Era quase que como... Enfim. Hoje as pessoas não têm medo de falar, eu faço terapia. Então, claro que não, né? Até porque... aliás, a minha terapeuta... Aliás, é até chique, né? Chique não, mas vamos dizer que é até inteligente, né? Sim. De uma forma... faz parte. Então, muito legal, é uma profissão... O terapeuta precisa ter um terapeuta.
Todos sei, nós precisamos eu vejo, assim, quando eu chego na empresa, que eu começo a atender as pessoas e ver a dor delas e como elas chegam e como elas saem para o negócio, elas vão, com certeza, trazer produtividade, muito mais produtividade. Precisa, né? Precisa desabafar, né? Sim. Precisa discutir sobre ela, porque né? a vida, ela é cheia de desafios mesmo. E fazer essa essa autoanálise. Eu acho que aqueles pilares, você perguntou, eu não abro mão hoje. Alimentação, né? Gordo é foda, né? A vida inteira eu fui gordo. Então você vê. Ai, meu Deus, como é que faz com esse negócio? É bom, né? É bom. Uma cervejinha é bom também. É bom. Mas exercício físico, não tem por que não fazer. Eu faço todo dia, ando 1 hora por dia. Já andei hoje. Acho fundamental. Tem que ter. Traz um equilíbrio legal. Sono, estou começando a trabalhar. E isso melhor, né? E é bacana. Eu gosto muito de ler, então isso ajuda, né? O meu horário de leitura é pelo menos meia hora, 1 horinha antes de dormir, eu estou lendo alguma coisa. E a gente precisa, né? Por exemplo, nós estamos numa parte, por exemplo, eu estou muito voltada para a parte de comunicação. Então, como é que você está voltada para isso e você não está lendo, estudando, entendendo? Por exemplo, quando eu falo que eu sou terapeuta corporativa, eu vou para dentro do negócio e eu tento entender a linguagem dessas pessoas. Porque o que ele me traz, eu tenho que saber o que está por detrás daquilo, mas como que eu vou saber se eu não identifico a realidade dele? O dia a dia, né? A realidade dele, o que ele passa, quais são as dificuldades. E é muita coisa, né? Cada empresa é uma... Eu imagino as empresas estão tendo muita dificuldade também no modelo tradicional CLT, né? Então, um por isso que eu desafio falo, muito eu gigante. apanhei muito em ter essa gestão de autônomo, né? A gestão de autônomo é uma gestão por liderança pura. De propósito, não tem outro. Acaba. Mas você sabe o que está atrapalhando contratar a CLT? Eu tive uma experiência agora, recente. O que acontece? Por exemplo, nós encaminhamos candidatos para uma determinada empresa. Está quase ficando igual ao funcionalismo público? Eu posso fazer essa analogia? Tá... Na verdade, o que acontece? Eu falo as pessoas que procuram CLT. Tá alinhado. Eles querem liberdade. Então, e a empresa não quer dar liberdade. A empresa quer bater ponto. Só que nós não estamos mais nessa era. Aí o que ele faz? Eu nunca eu não consigo contratar. Eu estou com 16 vagas de vendedor. Eu não consigo contratar. Por quê? O cara pergunta assim, é integral? Eu posso trabalhar da minha casa? E aí o empresário que me contratou falou, deixa eu te falar uma coisa. Não quero essa moça que veio. Ela se atrasou 30 minutos para a entrevista. Agora imagina um dia a dia. E meu coração, eu chego, pego aquele negócio quadrado. Né, para entender, né? Não, eu peguei quadrado, porque eu falei... isso aí tá fora. Isso tá aí não fora. Aguenta, isso aí não mantém. Então, assim, se tá difícil o CLT e você ainda não se adapta ao que hoje é uma realidade... Mas a legislação melhorou, mas ela devia ser mais flexível ainda. Não é. Até para o empresário também poder avançar um pouco mais sobre isso, né? Mas essa liderança sobre de cima para baixo, acabou. Na minha atividade nunca funcionou. Não funciona. Nunca funcionou, né? Não funciona. Não é de hoje. Então, por isso sim. quando eu falei que os profissionais no mercado imobiliário estão muito atualizados com esse ideal que o jovem procura. E eu não acho que está errado, não. Eu acabei de dar o meu exemplo. Acho que o cara tem que ter o horário dele de ir para ginástica, ele tem que ter o horário dele para estar com a família dele. Cara, e se eu estou num dia que o meu cliente marcou na hora do almoço, marcou à noite, estou 3 horas da tarde, ele, eu não estou com cliente, eu não fui na ginástica hoje. Vai para ginástica, cara. Ele tem que construir uma rotina, né? E ter resultado. Não, e construir a rotina, né? Sim, a rotina, desde a educação dos filhos. Minha mulher sempre falou muito isso, né? A criança tem que ter rotina. E acho que na nossa vida a gente tem que ter essa rotina que está ligada à disciplina. Isso. Que o resultado é consequência disso. Então não adianta o cara achar também que você tem uma hora, você tem que ter, né? Essas coisas não vai ter resultado se você não trabalhar, né? Essa que é a real, né? E trabalhar muito, né? Só que o que acontece? O que eu ouço muito? Eu tenho que chegar às 8, mas eu saio às 20. Então, quer dizer, é flexível. Na entrada? É inflexível na entrada e é flexível na saída. Então, isso é algo que vem distanciando as pessoas. E é muito difícil contratar.
Muito difícil contratar CLT. Olha. E quando ele está lá, ele quer fazer mais de um negócio. Indique essas pessoas para mim. Olha, de verdade, pode de mandar verdade, para o mim. que tem de vaga de vendedor. Pode, que eu tenho. Muito. Mas a gente contrata muito vendedor, né? As pessoas. Como eu vou repetir para você, as pessoas nem imaginam, né? Se imaginam a visão do profissional do corretor, ela é um erro, porque é um mercado fantástico, né? Ele tem tudo isso, né? Então, mas com a possibilidade de você fazer a sua vida mesmo, essa que é a real. E o que eu via lá na Urbs, eu achava muito interessante essa questão de eles estarem lá. Eles têm um apoio que hoje você vai contratar, por exemplo, eu sou uma pessoa autônoma e eu tenho que contratar um marketing. Isso tem um valor. Então, você está, por exemplo, na Urbs, o cara que está lá, ele tem todo um apoio, uma estrutura por detrás de tráfego pago, tem o marketing. A tecnologia, a gente investiu, você nem tem ideia. Recursos para a pessoa performar. A gente investiu muito Ela precisa em tecnologia. Hoje a empresa, não tenho dúvida nenhuma, que é uma das empresas mais tecnológicas, né? O que ela cria muita ferramenta para esse broker se dedicar àquilo que ele tem mais talento. Ficar full time na venda. Que é o atendimento, cara. É relacionamento, estar não preocupar disponível. Com mais nada. Estar disponível. Como é gostoso você falar com... Você tá naquele teu momento e esse profissional está disponível, né? Porque a gente passa por isso em outras... Desde um médico, com qualquer coisa você tem. Então, isso é bem legal quando ele tem tempo para se dedicar ao atendimento, ao negócio, a conhecer produtos imobiliários, né? Pelo menos na nossa atividade. Né? Mas está tudo relacionado à tal da inteligência emocional. Inteligência emocional. Que tanto se fala hoje em dia. Porque né? se você é uma pessoa descompensada, e existem muitas pessoas descompensadas, impulsivas dentro do negócio, que não tem paciência, não tem tolerância, não tem paciência para ensinar, para desenvolver gente, que está muito olhando para o resultado, mas esquece que existe por detrás ali uma pessoa que tem toda uma trajetória, né? Que teve uma história de vida, de repente, muito difícil e que está impactando ali. Então, por exemplo, eu tive uma experiência há pouco tempo de uma pessoa que eu fui conversar com todo o time, que todo mundo falava, Joana, ninguém suporta. Ela é excelente, performa que é uma beleza, mas ela é insuportável. E aí, quando eu fui tratar essa pessoa, conhecer essa pessoa, ela teve uma perca muito relevante na vida dela. E a partir daí ela decidiu, obviamente de forma inconsciente, a não viver mais a vida e a não se apegar em ninguém. Na comunidade. Não se apegar em ninguém, porque na cabeça dela, se eu me apegar, gostar, eu vou perder. Olha o que é o processo. Chega, né? E isso lá na empresa está impactando o quê? Nos relacionamentos interpessoais. Se eu não chego nessa empresa e olho essa pessoa com um olhar diferente, de entender isso e falar para ela, você está percebendo que o teu receio está aqui e que é diferente, a gente precisa das pessoas. E é uma habilidade que você consegue identificar lá quanto seria bom, né, se ela tivesse essa consultoria, né, antecipadamente, potencializar isso, né, até para ser mais feliz, né? Para ser feliz com o filho, com o esposo, porque ela se distancia de todo mundo. Para a empresa, às vezes, o cara fala, não, dá corda, deixa ela isolada, mas não é o correto, né? O correto, ela pode estar ganhando dinheiro e pode estar performando, mas é uma pessoa infeliz, né? Infeliz e deixa as pessoas infelizes e deixa o clima péssimo. Porque ela briga com todo mundo. Clima é uma coisa que não dá para abrir mão, né? Sim. Energia, né, do ambiente está muito relacionada a tudo isso. Sim. E cada vez mais eu vejo o quanto é importante a gente entrar para dentro, olhar para o clima, onde tem muita rotatividade, está te dando um sinal muito grande. Por exemplo, tem gestor que não consegue manter a equipe. Mas aí, às vezes o cara também não tá no pique, né? Nosso grito de guerra leva as palavras aí da energia, né? Vamos lá, fala para nós. Energia e QI, né? Vou fazer um grito aqui, hein? Será que dou conta? Eu consigo? Vai ficar ruim, né? Nós três. Rafa, a gente começa... Primeiro ele tem o QI, né? O QI é, antes de qualquer arte marcial, né? Os samurais usavam o Kiai, né? E o Kiai é firme, né? Quase Dom Guerra aqui, né? Ele transmite essa coisa da energia. Então a gente começa gritando energia e todo mundo grita Kiai. Energia, Kiai, energia, Kiai.
Aí vem, eu sei que eu vou vender. É muito legal. Mas lindo, energiza, é você lindo sabe de que ver. energiza pra caramba, né? Muito, E muito. a galera sai pilhada, quer morder a cadeira, empurrar o cara do lado, chutar o cara da frente, tá liberado. E aí, extravasar. Todos E nós ela precisamos disso em algum precisa, momento. a gente faz muito isso, né? Tem reuniões semanais, trimestrais. A gente se doa muito para a empresa, né? Mas se doa nesse sentido, de estar construindo esse ecossistema, que está muito relacionado a pessoas. Sim, exatamente. Na minha atividade, a área imobiliária são pessoas e processos, não tem uma terceira na veia, verdade, né? Não tem uma terceira via. na verdade, os robôs não vão conseguir atender a necessidade das empresas, não. Não, É gente. não, a gente investe, É a gente tem uma gente. operação bacana de inteligência artificial. Cara, eu sou da época do DOS, né? Eu sei que as pessoas aqui nem sabem o que é MS-DOS. isso, né? Era uma tela verde. Sim, que tinha só uns. Aí tinha um cara, você vê como mudava a profissão, né? Era uma das profissões mais valorizadas, Digitador? informática. É. Por quê? Porque, cara, aquilo dava medo, né? Fui bem no meu começo, eu era estagiário. Ali eu olhava, ele era um japonesinho, podia ser, mas é só fazendo característica, porque eram pessoas bem treinadas, técnicas. Cara, o bichinho ele punha lá, escrevia pra caramba, barra não sei o quê, barra www, É verdade. barra pra ir não sei aonde, Era um barra. programador. Cara, eu olhei aquele negócio e falei, cara, não é possível que não vai ter nada melhor do que isso, né? Sim. Porque eu já tinha um viés Mas comercial. já é gente, né? Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que contratar esse cara. Esse né? cara que faz isso, porque eu não vou Eu mexer não com vou esse negócio, mexer não. com Eu vou isso, mexer não. com gente. Mas sei lá, deu um ano no máximo, acho que até menos, veio o Windows, né? E aí essa galera ficou perdidaça, porque, cara, o Windows é o que eu imaginava, né? E a mudança que vai ter, na minha opinião, agora, é que o Windows você ainda tem que ficar com a setinha, você ainda vai clicando, né? Nas abas. A inteligência artificial vai te permitir falar o que você quer e acabou, vai direto no ponto, né? Exatamente. Então, essa é uma das coisas, né? As Sim. pessoas só veem o lado, vai acabar, tem sempre a teoria da conspiração. Sim. Não estou dizendo que ela não exista, né? E também faz parte. Mas ela vem, então o que eu quero dizer, a tecnologia para mim sempre foi uma coisa que, cara, ela vai vir para sempre contribuir, né? Não vai... Não, tem que ter. já verdade, teve uma né? fase que falavam que o intermediário, a vida inteira, deve ter umas 100 mil startups procurando tirar o intermediário, como qualquer negócio. É o ponto focal de qualquer empresa, de qualquer negócio, para as startups, é como eu abro mão do intermediador, né? Do intermediário. Porque é um ponto que você consegue reduzir, né? Em tese. Exato. Em tese, porque até hoje não conseguiram. E aí, você vê, você quer mais que os Estados Unidos investindo nisso, mais do que na outros verdade, países. Não e elimina, até uma hoje coisa não elimina a outra, mas o fato vai sempre ou a ter gente aprende... a consultoria, o relacionamento, Sim. falar com os outros, né? Então, São habilidades que a gente tem que desenvolver. Medo zero, assim. Sim. Ricardo, muita gratidão. Muito obrigada. Falei demais? Nossa, é uma delícia. Eu acho que rápido, né? esse momento aqui, ele é isso, né? É um momento de conexão. Verdade. De a gente se conhecer melhor. Legal. E foi uma comunicação muito fluida, assim. Eu amei esse momento com a gente aqui. Me sinto grata porque eu sei da sua agenda. Não, sei de o quanto jeito é complicado nenhum, isso, né? O seu tempo é preciosíssimo. Demais. Imagina. Então, muita gratidão. Tá conversando com o teu time aí, com as pessoas Sim. que te seguem. Espero ter contribuído aí com alguma coisa, aí já valeu. Com certeza você contribuiu muito. Desejo muito sucesso para a Urbs. Eu tenho muita paixão por lá, né? Eu já estive lá, eu conheci as pessoas, então eu tenho muita paixão mesmo. Então eu sempre falo com a boca cheia que eu estive lá, que foi um processo importante para mim. Vou te convidar nos eventos nossos aí, eu a gente faz um por ficar ano. muito honrada, muito feliz. Eu tenho muito orgulho de lá, muito orgulho. Eu que agradeço. Obrigado aqui. O pessoal, o Rafael, né, ter nos recebido aqui na... Ele é o nosso parceiro aí já de mais de um ano, hein? Hein, Rafa? Tava me contando, né? A empresa tem mais de 40 anos. 42 anos. A Urbs tem 48, a minha empresa que a gente depois montou, né? Ela da família Urbs, mas ela tem desde 2010. Mas a Urbs tem 48 anos, né? Olha só. É uma vida. Gente, mas para se manter nesse mercado tem que ser bom. Legal. Tem que ser bom. Olha o estúdio aqui, bacana. Então, gente, vocês que estão aí, eu quero deixar um recado muito importante que nada em nenhuma empresa ela vai acontecer se a gente não priorizar, olhar para as pessoas, essas pessoas se reconhecerem, se entenderem e saber onde está a dor,
né? Olhar para as patologias que existem, e existem tratamentos que fazem com que a pessoa tenha uma vida normal, né? Que ela consiga conviver, que ela consiga performar, que ela consiga entregar, né? Ter uma qualidade de vida, que é o que a gente falou muito hoje aqui, né? Tem que ter qualidade de vida. Qualidade de vida é um dos aspectos muito importantes para a saúde mental. A relação com a família, a relação com o dinheiro, a relação com o sucesso, com a prosperidade, tudo isso está falando de saúde mental no trabalho, maturidade e paciência, saber ouvir, saber ensinar. Então, tudo isso faz com que o clima fique mais leve e, obviamente, saúde vem e vem o resultado também. Grande beijo para vocês, tá? Legal, parabéns. Obrigada.